A mensagem chegou às 23h42. Uma vibração curta no celular de um homem que raramente recebia algo que não fossem ordens de negócios ou ameaças de morte, mas aquela era diferente. Veio de um número desconhecido, número de uma criança. Ele está batendo na minha mãe. Por favor, me ajuda. O chefe do crime em São Paulo, Matheus Reit, encarou a tela. Franziu a testa achando que fosse engano, um golpe, um número errado. Mas outra mensagem chegou logo depois, mais curta, mais trêmula. Tô escondida. Ele disse que vai matar ela. O ar sumiu do peito de Matheus. Ele já tinha visto medo. Já tinha causado medo. Mas nunca tinha visto isso, uma criança implorando ajuda num desconhecido, porque não tinha mais ninguém no mundo. Ele digitou apenas 3 palavras. Tô chegando agora. Sem hesitação, sem perguntas, sem pensar 2 vezes. Seus homens congelaram quando ele se levantou, pegou o casaco e saiu pela porta. Chefe, aonde o senhor vai? Ele não respondeu. Não precisava. Algo naquelas palavras frágeis, naquele desespero tremendo, tocou uma parte dele que acreditava ter morrido anos atrás. Enquanto seu carro rasgava as ruas vazias da cidade, outra mensagem surgiu. Tô ouvindo passos. Por favor, vem logo. Matheus apertou o volante com força. O coração batia como um martelo. As luzes dos postes passavam como riscos dourados. Quando finalmente alcançou o endereço, ele já sabia, naquela noite, ele não chegava como um chefão do crime, mas como a única esperança que aquela menina ainda tinha. E o que encontrou dentro daquela casa mudaria tudo. Fica comigo até o fim, porque o que Matheus descobriu naquela sala vai fazer seu coração parar. E depois recomeçar. Antes de continuar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Agora vamos começar. Matheus Reit havia construído seu império sobre um princípio simples: não confiar em ninguém, não amar nada, não sentir coisa alguma. Por 23 anos comandou as ruas de São Paulo com mão de ferro envolta em couro italiano caro. Seu nome sozinho silenciava salas cheias de criminosos endurecidos. Sua reputação tinha sido esculpida em sangue e traição e um tipo de violência calculada que tirava o sono de homens mais fracos. Mas sentado em seu sedã blindado, acelerando por ruas desertas rumo a um endereço desconhecido, Matheus sentiu algo que não experimentava havia décadas: incerteza. O GPS anunciou 12 minutos até o destino. 12 minutos para uma menina que talvez não tivesse nem mais 12 segundos. O celular vibrou novamente. A tela iluminou-se com outra mensagem que apertou seu peito. Não acho mais a mamãe. Tem muito sangue. Matheus pisou mais fundo no acelerador. O motor rugiu pelo bairro silencioso. Ele já tinha passado por aquelas ruas milhares de vezes, mas nunca assim, nunca com o peso real do medo esmagando seus pulmões. Matheus Reit não deveria se importar com crianças aleatórias enviando mensagens para o número errado. Não deveria se importar com nada além de lucros e territórios. Mas naquela noite, correndo para um desastre que não conseguia controlar, ele se viu lembrando coisas que passou anos tentando esquecer. 25 anos antes, Matheus era outro homem. Naquela época, ainda atendia pelo nome de nascimento Miguel Rodrigues. Morava num apartamento apertado com a irmã mais nova, Isabela, e a mãe Carmen. Eram pobres, mas eram felizes. Carmen trabalhava em turnos duplos numa fábrica têxtil, enquanto Miguel cuidava de Isabela depois da escola, ajudava na lição, preparava o jantar e a colocava na cama com histórias de cavaleiros corajosos e princesas salvas no último instante. Isabela tinha 8 anos, cachos escuros que saltavam quando ela ria e um sorriso capaz de iluminar a cozinha fria das manhãs de inverno. Ela acreditava que o irmão mais velho podia consertar qualquer coisa, resolver qualquer problema, espantar qualquer monstro escondido debaixo da cama. Numa quinta-feira de novembro, Miguel estava no trabalho de meio período numa oficina mecânica quando o telefone tocou. Seu chefe entregou o aparelho com uma expressão sombria. A voz do outro lado era de um policial.
Tinha ocorrido um incidente no prédio onde moravam. Uma briga doméstica no apartamento ao lado tinha escapado do controle. Tiros atravessaram as paredes finas. Carmen e Isabela foram atingidas. Miguel largou tudo e correu. Correu por ruas que de repente pareciam estranhas e hostis. Correu por esquinas familiares que agora pareciam lápides marcando a morte de tudo que amava. Quando chegou ao hospital, as luzes fluorescentes pareciam lâmpadas de interrogatório, expondo cada falha a cada instante em que ele não esteve lá para protegê-las. Carmen sobreviveu com ferimentos leves. Isabela não. Miguel segurou a mão da irmã enquanto as máquinas apitavam ao redor, como batimentos mecânicos contando os segundos até o silêncio final. Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil, uma borboleta de asas quebradas. Os médicos falavam em sussurros sobre hemorragias internas e traumas severos demais para seu corpinho suportar. Mas antes que as máquinas silenciassem, Isabela apertou a mão do irmão uma última vez. Olhou para ele com aqueles mesmos olhos confiantes que sempre acreditaram que Miguel podia consertar qualquer coisa. Mikey. Ela sussurrou a voz quase apagada pelo som dos equipamentos. Promete que você vai ajudar outras crianças quando elas estiverem com medo. Miguel prometeu. Foi a última conversa que tiveram. Depois do funeral, algo profundo se rompeu dentro de Miguel Rodrigues. A parte dele que acreditava em justiça, em bondade, na ideia de que pessoas inocentes podiam viver em segurança, morreu com Isabela. Do luto surgiu alguém mais frio, duro, calculista. Ele percebeu que a polícia não conseguiu proteger sua família. A lei não salvou sua irmã. O sistema falhou com todos que ele amava. Então Miguel decidiu se tornar o próprio sistema. Começou pequeno fazendo serviços para apostadores do bairro. Aprendeu como o poder realmente funcionava nas ruas, quem mandava em quê, onde as decisões de verdade aconteciam. Em 5 anos transformou-se de irmão enlutado em temido cobrador. Em 10 anos controlava 3 quarteirões. Em 15 dominava metade da região próxima ao rio. E em algum ponto desse caminho Miguel Rodrigues desapareceu completamente. O que restou foi Matheus Reiche, um homem que ergueu muros tão espessos ao redor do coração que nada mais conseguia atravessá-los. Um homem que se convenceu de que se importar com alguém era um luxo que não podia mais permitir até aquela noite. O GPS anunciou 5 minutos até o destino. Os nós dos dedos de Matheus ficaram brancos no volante. Outra mensagem chegou. Essa era diferente, mais fraca. Acho que vou dormir. Tô muito cansada. A frase atingiu Matheus como um golpe físico. Ele reconheceu o tom imediatamente. Já tinha ouvido aquela voz desistindo nos últimos instantes de Isabela. Era o som de um corpo infantil cedendo ao trauma e ao medo. Não, disse ele sozinho dentro do carro. Hoje não. Nunca mais. Com uma das mãos segurou o volante. Com a outra, digitou rapidamente. Fica acordada. Fala comigo. Qual é seu nome? A resposta veio devagar. Emma. Eu sou a Emma. Emma, meu nome é Matt. Tô quase chegando. Você precisa ficar acordada, pra mim tá bom. Eu vou tentar. Boa menina. Me conta da sua mãe. Como ela se chama? Sara. Sara Pereira. Ela faz os melhores biscoitos de chocolate. Ela lê histórias pra mim toda noite. Algo se quebrou dentro do peito de Matheus. Aquela menina escondida em terror absoluto falava sobre histórias de dormir e biscoitos. Falava sobre uma vida simples e bonita, o tipo de vida que Isabela nunca teve a chance de terminar. O GPS anunciou 1 minuto até o destino. Matheus enxergou a casa, um sobrado simples, luz da varanda queimada. Mato alto no quintal. A maioria das janelas estava escura, mas sombras se moviam atrás das cortinas. Ele parou do outro lado da rua e observou. Nenhuma viatura, nenhuma ambulância. Nenhum vizinho na janela. Tudo o que acontecia ali dentro ocorria em completo isolamento. Emma e sua mãe estavam enfrentando o pesadelo sozinhas, como tantas famílias esquecidas nas periferias de São Paulo.
Mateus verificou a arma, ajeitou o casaco e desceu do carro. O ar da noite estava firme e gelado. De dentro da casa vinham sons abafados, gritos, objetos quebrando a voz de uma mulher suplicando. O celular vibrou mais uma vez. A mensagem de Emma fez o sangue dele gelar. Ele me achou. Mateus avançou em direção à casa como um predador seguindo o rastro. Mas naquela noite os papéis tinham mudado. Ele não caçava rivais ou políticos corruptos. Caçava um monstro que machucava crianças. A porta da frente estava entreaberta, revelando apenas escuridão. Mateus podia escutar os passos pesados do agressor, ecoando pelo piso como trovões abafados. A voz de um homem arrastada pelo álcool e pela raiva lançava ameaças que fizeram o maxilar de Mateus travar. Aparece sua pirralha. Acha que consegue se esconder para sempre. O celular vibrou novamente. Emma enviara mais uma mensagem, só 2 palavras, mas suficientes para quase derrubá-lo. Ajuda ela. Mateus entrou sem fazer som algum. A casa cheirava a cerveja velha, fumaça de cigarro e um odor metálico que ele reconheceu imediatamente: sangue fresco. A sala era um campo de batalha. Móveis virados, porta-retratos quebrados, fotos de família rasgadas e espalhadas como folhas mortas. E no centro de tudo, caída no chão, estava Sara Pereira, a mãe de Emma. Inconsciente, cabelo loiro ensopado de sangue, respirando com dificuldade, mas viva. Mateus se ajoelhou ao lado dela, verificando o pulso com a mesma delicadeza com que anos antes segurava a mão de Isabela. Os batimentos eram fracos, mas constantes. Ela havia sido brutalmente espancada, mas sobreviveria se recebesse ajuda médica rápido. Passos pesados ecoaram pelo corredor como trovões. O homem estava cada vez mais perto de onde Emma se escondia. Mateus podia ouvi-lo abrindo portas com violência, xingando toda vez que encontrava apenas armários e banheiros vazios. Eu sei que você tá aí, sua peste. Quando eu te achar, você vai se arrepender de ter pego aquele celular. Mateus se levantou devagar. Cada músculo do seu corpo se tensionou como uma mola prestes a explodir. 23 anos de violência controlada, prontos para serem liberados. Aquilo não era mais negócio. Não tinha a ver com território, respeito ou medo. Era algo profundamente pessoal. Algo que tocava a parte quebrada da sua alma e exigia justiça. O agressor surgiu no final do corredor. Era um homem grande, provavelmente com mais de 1,90 m, braços grossos como troncos e mãos manchadas do sangue de Sara. Seu nome era Derek Alves, embora Mateus ainda não soubesse. O que ele percebeu imediatamente foi o tipo de brutalidade covarde que só atinge os indefesos, os vulneráveis, os inocentes. Derek congelou ao ver Mateus em sua sala. Por um instante a confusão passou pelo seu rosto bêbado. Não era isso que esperava encontrar. Não era um vizinho assustado, nem um policial, nem algum curioso que recuaria diante de um grito. Era algo totalmente diferente. Quem diabos é você, Derek? Balbuciou cambaleando. Sai da minha casa antes que eu te coloque para fora. Mateus não respondeu. Apenas o observou com a mesma frieza calculada com que avaliava rivais antes de destruí-los. Catalogou fraquezas, mediu distâncias, calculou exatamente quanta força seria necessária para neutralizar aquela ameaça de forma permanente. Eu disse para sair, Derek rugiu, avançando com os punhos erguidos. Mateus se moveu como um raio cortando água. Num segundo, Derek estava investindo contra ele. No seguinte, estava estirado no chão com a mão de Mateus apertada em sua garganta. A rapidez e precisão do movimento eram cirúrgicas, profissionais e assustadoras. Escuta com muita atenção. Mateus murmurou a voz baixa como veneno. Vou te fazer uma pergunta. E sua vida depende da resposta certa. Onde está a menina? Os olhos de Derek saltaram quando ele tentou resistir ao aperto. Tentou falar, mas apenas sons sufocados saíram. Mateus afrouxou a mão o suficiente para permitir palavras. Eu não sei do que você está falando.
Ele arquejou. Resposta errada. O aperto voltou mais forte. A visão de Derek começou a escurecer nas bordas. Vou reformular, disse Mateus com frieza mortal. Emma Pereira. 8 anos, cabelo loiro, provavelmente escondida em algum canto dessa casa, enquanto você aterrorizava ela e espancava a mãe até quase matar. Onde? Ela. Está. A menção do nome Emma finalmente atravessou o nevoeiro alcoólico de Derek. A expressão dele mudou da confusão para algo próximo do medo. Não o medo de Mateus ainda não, mas o medo de ter sido descoberto. Ela deve estar lá em cima. Ele chiou. Olha, cara, isso tudo foi um mal-entendido. A Sarah é minha namorada. A gente discutiu, as coisas saíram do controle. E a Emma nem é minha filha. Eu só estava tentando disciplinar ela. A outra mão de Mateus deslizou até o casaco. Ao ver um vislumbre da arma no coldre, os olhos de Derek se arregalaram. De repente, a gravidade da situação ficou cristalina. Por favor, ele sussurrou. Eu não queria que chegasse tão longe. Nem eu. Respondeu Mateus gelado. Mas antes que pudesse fazer seu próximo movimento, uma voz pequena chamou lá de cima, fraca, assustada, mas viva, Matt. É você, Emma. Ela lembrara o nome que ele usou nas mensagens. Chamava por ele como se fosse um herói, alguém capaz de expulsar todos os monstros. Algo se deslocou dentro do peito de Mateus. A mesma rachadura que começara no carro se abriu de vez, ameaçando destruir os muros que ele levou décadas para construir. Tô aqui, Emma, ele respondeu. Você está segura agora. Desce quando puder. Derek tentou se debater de novo, mas era como tentar mover uma montanha. Você não entende, ele implorou. Aquela menina só dá problema desde que o pai morreu. A Sarah não consegue controlar ela. Alguém tem que ensinar respeito. Respeito. A palavra caiu na sala como uma sentença. A voz de Mateus ficou mais baixa e mais mortal que qualquer grito. Quer falar de respeito? Ele se inclinou, ficando a centímetros do rosto de Derek. Vou te dizer o que é respeito. Respeito é o que uma criança deveria sentir dentro da própria casa. Respeito é o que uma mãe merece quando tenta proteger a filha. Respeito é o que você devia ter mostrado antes de destruir essa família. Passos leves surgiram na escada, hesitantes, mas se aproximando. Emma vinha ao encontro do estranho que respondeu à sua mensagem desesperada. Mateus tomou uma decisão, uma que assombraria Derek Alves pelo resto da vida curta que ainda teria. Ele o levantou pela gola e o arrastou em direção à cozinha fora do campo de visão da menina. O que acontecesse a seguir decidiria se Derek Alves veria ou não o nascer do próximo dia. Mas nada disso aconteceria diante de uma criança traumatizada. Emma chamou Mateus por cima do ombro. Fica com a sua mãe. Vou chamar uma ambulância. Vai dar tudo certo agora. Enquanto empurrava Derek para dentro da cozinha, Mateus teve sua primeira visão clara de Emma Pereira. Ela estava parada ao pé da escada como um pequeno fantasma, corpo trêmulo, vestida com um pijama de unicórnios desbotados. Os cabelos loiros estavam embaraçados, os olhos abertos demais, tomados por um terror que nenhuma criança deveria conhecer. Mas ela estava viva. Ela respirava e olhava para ele com a mesma confiança pura que Isabela tinha nos últimos momentos. Obrigada por ter vindo. Emma sussurrou. 5 palavras. 5 palavras que quase destruíram Mateus, porque naquele instante ele percebeu que aquilo tudo não tinha a ver com vingança, justiça ou acerto de contas. Tinha a ver com a promessa que fez a uma garotinha morrendo 25 anos atrás. Tinha a ver com ajudar crianças quando elas estivessem com medo. A porta da cozinha se fechou atrás deles, e Derek Alves ficou frente a frente com um homem que acabara de se lembrar de como era ter algo que valia a pena proteger. Dentro da cozinha, longe dos olhos inocentes de Emma, Derek descobriu o que realmente significava enfrentar um homem que não tinha mais nada a perder e tudo a proteger. A luz fluorescente piscava como um coração prestes a parar,
projetando sombras que tremulavam no rosto apavorado dele. Mateus o pressionou contra a bancada com precisão cirúrgica. Cada movimento era calculado, controlado, deliberadamente frio. Aquilo não era raiva cega de bandido de rua, nem violência desesperada de quem luta para viver. Era a aplicação metódica de força de um homem, que aperfeiçoou a arte de fazer pessoas desaparecerem. Você tem 30 segundos para se explicar, disse Mateus a voz tão baixa que parecia uma conversa tranquila. Escolhe bem as palavras porque talvez sejam as últimas que você pronuncie. As mãos de Derek tremiam enquanto tentava falar. O álcool que alimentara sua brutalidade agora o traía, deixando os pensamentos lentos, a língua pesada. Olha, eu sei que isso parece ruim, mas você não entende a história toda. Então me esclarece. A Sarah está comigo há uns 6 meses. Depois que o marido morreu naquele acidente, ela desabou. Não consegue controlar a menina. Não consegue pagar as contas. Não consegue manter a casa. Eu estava ajudando, sabe? Dando dinheiro, consertando umas coisas, tentando ser uma figura de pai para Emma. A expressão de Mateus não mudou nem 1 milímetro. Ainda assim, Derek sentiu o ar ao redor ficar mais pesado como a pressão antes de uma tempestade. Continua? Disse Mateus. Hoje foi diferente. A Sarah bebeu e discutimos por causa do comportamento da Emma. A menina tá impossível desde que o pai morreu. Responde, não faz as tarefas, fica na rua até tarde. A Sarah pediu para eu disciplinar ela, mas quando fui conversar, a menina ficou insolente comigo. Ele parou tentando medir a reação de Mateus. A completa imobilidade do homem diante dele era mais assustadora que qualquer grito. Então você espancou uma mulher até deixá-la inconsciente e aterrorizou a filha de 8 anos. Mateus afirmou, não perguntou. Não era para ter ido tão longe. Derek engasgou. A Sarah entrou no meio quando eu tentava ensinar respeito para Emma. Começou a me bater, a arranhar meu rosto, a gritar como uma louca. Eu só empurrei ela, talvez com força demais. Ela caiu e bateu a cabeça na mesa. Foi um acidente. Mateus permaneceu imóvel. Derek continuou agora quase inaudível. E a Emma? Ela viu tudo. Começou a gritar, chorar, dizendo que ia chamar a polícia. Eu não podia deixar. Tenho mandado em aberto. Pensão atrasada, acusação de agressão da minha ex-mulher. Se a polícia chegasse, eu ia parar na cadeia antes do amanhecer. Mateus absorveu tudo como uma máquina processando dados. Cada desculpa, cada detalhe, cada justificativa, tudo apenas confirmava o que ele já sabia. Aquilo não era um acidente. Não era um momento de fúria. Era o padrão de um predador, alguém que vinha escalando sua violência até que finalmente fosse detido. Então você perseguiu uma criança traumatizada dentro da própria casa. Mateus continuou. Destruiu a sensação de segurança dela, rompeu a confiança que ela tinha nos adultos e fez tudo isso só para evitar as consequências dos seus próprios crimes. Quando você fala assim, parece pior do que foi. Não disse Mateus e pela primeira vez um traço de emoção atravessou sua voz. Parece exatamente o que foi. Da sala, eles ouviram a voz suave de Emma falando com a mãe desacordada. A menina dizia que o moço bom tinha vindo ajudar, prometia que tudo ficaria bem, agora implorava para que Sarah acordasse para comprarem sorvete no dia seguinte, como haviam planejado. E essas palavras perfuraram Mateus como nenhuma faca conseguiria. O som daquela vozinha tão cheia de esperança, apesar de tudo o que tinha sofrido, quebrou algo fundamental dentro de Mateus. Todos os muros que ele havia construído, todas as barreiras erguidas para manter o mundo distante, desmoronaram em um instante. Ele pensou nos momentos finais de Isabela, na promessa que ela o obrigou a fazer ajudar crianças assustadas. Pensou em todos os anos em que se convenceu de que aquela promessa era impossível de cumprir, de que se importar com alguém só traria mais dor. Mas Emma Pereira provou que ele estava errado. Aquela mensagem desesperada atravessou a escuridão de seu isolamento cuidadosamente construído e o lembrou de quem ele tinha sido e de quem ainda podia escolher ser.
Derek, disse Mateus com uma voz completamente diferente agora. Quero que você entenda uma coisa. No meu trabalho já encontrei todo tipo de criminoso que você possa imaginar. Traficantes que envenenam comunidades, agiotas que destroem famílias, matadores de aluguel que tiram vidas por dinheiro. Mas sabe o que eu aprendi ao longo de todos esses anos? Derek balançou a cabeça, apavorado demais para falar. Os piores monstros não são os que matam por negócio, são os que machucam crianças. Por prazer. O celular de Mateus vibrou uma mensagem de um dos seus subordinados, perguntando onde ele estava. Ele ignorou completamente. Naquela noite, o império que passou décadas construindo parecia insignificante perto da menina de 8 anos, na outra sala, que confiou sua vida a um estranho. Aqui está o que vai acontecer, continuou Mateus. Você vai sair por aquela porta dos fundos e desaparecer desta cidade para sempre. Nunca mais vai procurar a Sara Pereira. Nunca mais vai chegar a 10 quilômetros da Emma. Vai arrumar outro lugar para morar, outro emprego. Talvez até outro nome se tiver um pingo de inteligência. Os olhos de Derek se arregalaram com um lampejo de esperança. Não era a sentença de morte que esperava. Mas, Mateus acrescentou, e apenas aquela palavra esmagou toda a esperança de Derek, se eu ouvir seu nome ligado a qualquer agressão. Se você encostar em outra mulher ou criança, se você levantar a voz para alguém mais fraco, eu vou te encontrar. Mateus se inclinou a voz reduzida num sussurro mortal. E quando eu te encontrar, Derek Alves, o que eu fizer com você vai fazer esta noite parecer uma conversa amigável. Estamos entendidos? Derek apenas acenou freneticamente, o suor escorrendo pela testa, apesar do ar frio da madrugada. Ótimo. Agora some da minha vista antes que eu mude de ideia sobre te deixar vivo. Derek cambaleou até a porta dos fundos, as mãos tremendo tanto, que mal conseguiu girar a maçaneta. Quando finalmente desapareceu na escuridão, Mateus lançou um último aviso. Derek. O relógio começou a contar. Você tem 24 horas para sumir desta cidade. Se em 25 eu ainda ouvir seu nome, nossa conversa continua. Para sempre. A porta bateu, deixando Mateus sozinho na cozinha com o peso da própria decisão. Ele havia deixado Derek viver, mas não por misericórdia. Deixou-o viver porque matá-lo seria a solução fácil, a antiga solução. Aquela noite pedia algo diferente, uma justiça que desse uma segunda chance, mas deixasse consequências cristalinas. Mateus pegou o celular e discou um número que conhecia de cor. Dodótera. Elisa Chen atendeu no segundo toque, apesar da hora avançada. Mateus. O que aconteceu? Preciso de um favor, Elisa. Uma mulher chamada Sara Pereira está inconsciente por causa de um trauma na cabeça, provavelmente concussão. Ela precisa de atendimento imediato, mas sem perguntas e sem boletim de ocorrência. Onde você está? Mateus passou o endereço. A doutora o atendia havia 15 anos e entendia as regras não ditas daquele acordo. Ela tratava os ferimentos dele e dos homens dele, e às vezes, de pessoas que precisavam de ajuda, mas não podiam envolver a polícia. Chego em 20 minutos. Isso tem a ver com o negócio, não? Respondeu Mateus, surpreso pela própria honestidade. É pessoal. Após desligar, Mateus voltou para a sala. Emma estava sentada ao lado da mãe, segurando a mão dela e sussurrando palavras de coragem. A visão daquela menininha mantendo tanta bravura diante de um trauma inimaginável fez o coração dele vacilar. Era como olhar para Isabela novamente. Emma ergueu os olhos quando ele se aproximou. Estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo mais ali, alívio, gratidão, confiança. Ele foi embora, ela perguntou baixinho. Foi, Mateus confirmou. E não vai voltar, a mamãe vai ficar bem. Mateus se ajoelhou para ficar à altura dela, do mesmo jeito que fazia com Isabela tantos anos atrás. Eu chamei uma médica muito boa. Ela vai cuidar da sua mãe e garantir que ela melhore. Emma assentiu,
aceitando aquela promessa com a fé simples que as crianças possuem antes de o mundo ensiná-las a duvidar. Matt. Ela disse usando o nome que ele lhe dera nas mensagens. Por que você veio ajudar a gente? Você nem conhece a gente. A pergunta atingiu Mateus como um golpe no peito. Como explicar para uma menina de 8 anos que a mensagem desesperada dela havia atravessado décadas de luto enterrado e despertado partes da alma dele que ele acreditava estarem mortas para sempre? Como dizer que ajudar Emma era, na verdade, honrar uma promessa feita a outra garotinha que não viveu para completar 9 anos? Finalmente ele respondeu: porque alguém muito importante me fez prometer que eu ajudaria crianças quando elas estivessem com medo. Quem? Emma perguntou. Minha irmã. O nome dela era Isabela. Emma pareceu pensar seriamente sobre isso. Ela era legal. Ela foi a pessoa mais legal que eu já conheci. Onde ela está agora? Pela primeira vez em 25 anos, Mateus sentiu lágrimas ameaçando escapar. No céu. Mas acho que ela teria gostado muito de você. Então Emma estendeu a mão e segurou a dele exatamente como Isabela fizera nos últimos instantes no hospital. O toque atravessou as defesas emocionais que Mateus passou a vida tentando fortalecer. Eu fico feliz que você cumpriu a promessa para ela. Emma disse simplesmente. Naquele momento, Mateus percebeu que tudo em sua vida o havia conduzido até ali. Toda a violência, todo o poder, todo o medo acumulado por anos. Parecia agora a preparação para algo maior. Ele tinha construído um império de sombras. Mas naquela noite, esse império serviu à luz. Luzes de farol varreram as janelas da frente. Doutora Eliza Chen havia chegado com seus equipamentos e sua discrição impecável. Em breve, Sarah receberia os cuidados de que precisava e Emma teria sua mãe de volta. Mas Mateus sabia que o envolvimento dele com aquela família estava apenas começando. Pela primeira vez em décadas, ele tinha encontrado algo que valia a pena proteger, algo que não tinha relação com território, lucro ou respeito conquistado pela força. Ele encontrou uma família que precisava dele. E mais importante ainda, encontrou o caminho de volta para a promessa feita a Isabela, a promessa que transformaria não apenas a vida de Emma e Sarah, mas a dele próprio de maneiras que ele nem imaginava. Enquanto a doutora Chen cuidava de Sarah e Emma, observava ansiosa do sofá. Mateus saiu para fazer outra ligação, uma que iniciaria mudanças que ecoariam por toda a sua organização. Vicente, disse ele quando seu braço direito atendeu. Preciso que você providencie algo. Um fundo de confiança totalmente anônimo suficiente para pagar faculdade e despesas de uma menina. Chefe, o que está acontecendo? Tô cumprindo uma promessa, respondeu Mateus. E Vicente, limpa minha agenda nas próximas semanas. Tenho assuntos pessoais para resolver. Pela primeira vez em 25 anos, Mateus Reich colocava a família em primeiro lugar. E a garotinha que havia enviado uma mensagem desesperada para o número errado estava prestes a descobrir que, às vezes, os anjos da guarda mais inesperados vestem ternos caros e carregam o peso de suas próprias histórias de redenção. A noite estava longe de acabar, mas tudo já tinha mudado, porque às vezes é preciso a coragem de uma criança para lembrar um homem perdido de quem ele sempre deveria ter sido. 6 meses depois, Emma Pereira estava parada na porta de seu novo quarto, olhando pela janela limpa, enquanto outras crianças brincavam no bairro seguro, para onde Mateus as havia levado discretamente. Sarah havia se recuperado completamente. Os hematomas haviam desaparecido. O sorriso voltara ao rosto dela. Mas a transformação mais profunda tinha acontecido no homem que atendeu à mensagem de uma criança. Mateus visitava todos os domingos, não como o temido chefe do crime de São Paulo, mas como o tio Matt, o homem que ensinava a Emma a jogar xadrez e ajudava com a lição de casa. Ele tinha cumprido a promessa feita a Isabela, de maneiras que jamais imaginou. O império que construiu através do medo agora servia a outro propósito: proteger famílias como a de Sarah e Emma dos monstros que se escondiam nas sombras. Derek Alves desapareceu naquela noite,
exatamente como Mateus prometera. Boatos se espalharam pelo submundo do crime sobre o destino de homens que machucavam crianças na cidade de Mateus Haiti. A mensagem era clara e absoluta. Mas a mudança mais profunda não aconteceu nas ruas de São Paulo, nem apenas na casa da família Pereira. Aconteceu dentro de Mateus. Ele descobriu que até o coração mais endurecido pode escolher o amor em vez da vingança. Que até a alma mais escura pode encontrar redenção na confiança inocente de uma criança que precisava ser salva. A mensagem desesperada de Emma havia sido enviada para o número errado. Mas às vezes, o número errado é exatamente a pessoa certa, no momento certo. Às vezes a salvação vem dos lugares mais inesperados, vestindo ternos caros e carregando o peso de promessas feitas a crianças que partiram cedo demais. Obrigada por assistir. E lembre-se de se inscrever para mais histórias incríveis que provam que até os corações mais quebrados podem se curar quando recebem a chance de proteger algo precioso.